Olá, querido salmista, a graça e a paz de Cristo Jesus para você. No Aula com o Salmista de hoje, eu quero te convidar a nos aprofundarmos melhor nessa passagem e saber o que Jesus escreveu no chão. Isso é muito importante. Então, vamos estudar. Quero te convidar para você abrir sua Bíblia no capítulo 8 do Evangelho de João, no versículo 3 em diante, que diz assim: Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles usavam essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Eu quero te convidar a ir um pouco mais profundamente ao contexto desse texto, que já no capítulo 7 nos dá informações importantíssimas para sabermos o que Jesus estava escrevendo no chão. Esse momento aqui era um momento de comemoração. Uma das 3 maiores festas do judaísmo estava acontecendo, que é a festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos, ou Sukkot, que é uma festa muito tradicional no meio dos judeus. E essa festa ela acontecia por volta do mês de outubro de cada ano, onde eles relembravam a peregrinação pelo deserto, onde eles habitavam em tendas. E essa Sukkah, que eles chamam assim, era a representação de como esses judeus, eles não habitavam em castelos, em fortalezas, mas em uma habitação muito simples, muito passageira, vamos dizer assim, e que eles dependiam totalmente de Deus nessa peregrinação. Então, essa festa, durante 7 dias, eles ali passavam a dormir em tendas que eram armadas em suas casas, em seus quintais, e ali eles faziam sempre essa menção. E isso traz já, em primeira instância para a gente aqui, algo muito importante, porque isso aí mostrava que Deus ele realmente habitava no meio do povo. Ele protegia, ele provia todas as coisas, era a presença de Deus que estava ali com eles. E tem um texto aqui também no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 14, que é muito importante, porque diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitar aqui é tabernacular. Então é como se fosse um tabernáculo que ali era posto no meio do povo, como nós sabemos que Deus orientou assim a Moisés e aos judeus ali, no caso, aos hebreus, a assim fazer um tabernáculo no meio do deserto. E esse tabernáculo ele se movia de acordo com a vontade de Deus. Então, automaticamente, quando esse momento dessa festa acontecia, também eles sempre recordavam desse momento especial com Deus, dessa presença especial de Deus para com o seu povo. Essa festa ela tinha essa conotação da provisão, como eu já falei para vocês aqui. Deus era aquele que provia todas as coisas, inclusive a questão da água. E o que acontecia nessa festa? Nessa festa, durante 7 dias, o sacerdote ele saía com um cântaro de ouro e ali ia buscar água no tanque de Siloé. E ali trazia novamente ao templo, e o sumo sacerdote derramava essa água ali aos pés do altar do Senhor. Pedindo o quê? Pedindo justamente e agradecendo também pela chuva que
viria sobre o povo, para manter, né, o povo sempre abastecido aí de água, que era importantíssimo e imprescindível para que eles pudessem sobreviver. E a gente vai vendo que também nessa festa, quando Jesus ali chega, Jesus faz declarações que são assim muito relevantes e muito importantes a gente entender antes de saber o que Jesus escreveu no chão. Então a gente vai ver que no capítulo 7, no verso 37 e 38, diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então a gente vê que aqui é Jesus já se colocando verdadeiramente como aquele que é o supridor da sede, o supridor da sequidão, o supridor do deserto na vida daqueles que creem nele, porque ele é o nosso sustentador, ele é o nosso provedor. Ele faz essa declaração e é muito importante nós termos isso em mente. Nós vemos aqui, como lemos no início, uma mulher foi pega em adultério e aquela mulher foi levada até Jesus ali para ser indagada sobre realmente o que deveria ser feito com ela. Pois, na verdade, os judeus eles tinham o desejo de colocar Jesus contra a lei de Moisés. Ele queria fazer com que Jesus caísse realmente em uma chamada pegadinha, vamos dizer assim, para que Jesus fosse desqualificado e realmente caísse por terra todo o ensino de Jesus. Mas Jesus, como Deus, é muito sábio. E as profecias acerca dele iriam realmente se concretizar, iriam realmente se finalizar, não é, nele. E mais uma profecia está diante de nós aqui acontecendo, porque quando aqueles homens levaram Jesus, fizeram a pergunta, a gente viu aqui, leu aqui na passagem, que Jesus ele se inclina no chão e começa a escrever algo ali. E isso é muito significativo, porque para um judeu principalmente, as profecias eram algo muito patentes para eles. Eles tinham muita percepção, eles sabiam das profecias. Então, quando Jesus começa a escrever ali, eles se lembram de uma profecia do profeta Jeremias, que está no capítulo 17, no versículo 13, que diz assim: Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Olha só que coisa maravilhosa. Ali, quando ele se inclina no chão, ele começa a escrever o nome daqueles que estavam o perseguindo, aqueles que queriam pegar ele ali, né, nessa pegadinha que eles queriam fazer com ele. E Deus sondava o coração deles, Jesus sondava o coração deles e sabiam que eles estavam realmente abandonando o Senhor e que eles, como aqui a profecia acabou de dizer, seriam envergonhados. Ali prontos para apedrejar aquela mulher, na verdade, eles foram tomados pela verdade das Escrituras e sabiam que estavam realmente fazendo algo que não agradava ao Senhor. Estavam abandonando, principalmente indo contra Jesus, perseguindo Jesus, abandonando o Senhor. Aquele que, como nós vimos aqui, é a fonte das águas vivas. Uma representação, uma figura, a consumação da profecia bíblica aqui acontecendo. Na festa que também galardoava a Deus, homenageava a Deus por ser aquele que é a fonte das águas, aquele que é o mantenedor do seu povo. E nós vemos aqui que o texto ele continua, porque a parte mais importante do texto acontece agora. A partir do versículo 9, diz assim:
do capítulo 8 de João. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Algumas questões aqui que são importantíssimas e talvez as mais importantes desse texto, com certeza, é que Jesus, ele é Deus. Ele é o único que pode perdoar pecados. E isso para os judeus era algo inconcebível, pois eles achavam que Jesus, ele era simplesmente um impostor, mas Jesus verdadeiramente era o Deus que desceu do céu, habitou entre os homens, tabernaculou com os homens. É aquele que é a fonte das águas vivas, aquele que olha para mim, olha para você, vê o nosso pecado e nos ajuda, nos absorve, nos abraça. Ele é aquele que coloca diante de nós o seu grande amor, o seu perdão. Então, nós que nos arrependemos pela graça, pela misericórdia de Deus, nós também podemos ter a certeza que somos perdoados. Então, que nós possamos ter uma vida diferenciada, uma vida que glorifique o nome de Deus, porque a gente vê aqui Jesus instruindo essa mulher: vá e não peques mais. Então, que a gente possa caminhar agora de cabeça erguida, tendo uma nova vida, essa vida dada por Cristo Jesus, viver uma vida de santidade e assim glorificar o nome de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus possa te ajudar, que você hoje tenha descoberto o que Jesus escreveu no chão, o nome daqueles realmente que eram os seus perseguidores, e como eles tiveram discernimento da vida errada que estavam levando, que nós também tenhamos sempre a consciência de que o pecado é algo que não é da vontade de Deus para nós. Que Deus te abençoe, salmista. Até a próxima aula com o salmista. Amém.